Pera lá, deixa eu voltar Alô? aqui. Aqui, Anitta, tudo bem? tudo. Vamos lá, eu tô com um problema sério de Wi-Fi aqui em casa, então vai ter que ser pelo 4G. Mas Tá vamos, ok, vamos lá. vamos pular as delongas, né? Só Sim, para retomar, para ficar gravado nesse próximo vídeo, eu pretendo começar a falar mais sobre o tema educação e eu vou começar com uma introdução com a psicopedagogia, né? Como eu tinha dito anteriormente, vou falar aqui para ficar registrado nesse vídeo. A minha intenção não é que aqui a gente diga como as pessoas devem educar ou encaminhar os seus filhos. Longe disso. É dar para elas entendimentos de como funciona o mecanismo, tanto de educação quanto de aprendizagem, de absorção das crianças, para que elas, de acordo com os seus parâmetros, suas crenças, suas ideias, suas opiniões, possam tomar a melhor decisão possível. Então, Anitta, sem falar demais, nós não temos outra. Bom, não, perdão, estava esquecendo o que eu mais gosto de fazer. Anitta, por favor, se apresente, fale um pouco sobre você e sua carreira. tá ok então. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo e que venha a nos assistir. Meu nome é Anitta. Na verdade, Felipe, meu nome é Maria Anita, né? Mendonça de Carvalho, mas eu estou sempre com o registro de Anita Carvalho. Sou pedagoga de formação, de graduação, com os pós em psicopedagogia e neurociência. E assim, já sou casada há 37 anos, e quando você falou da educação com valores cristãos, né, eu acredito muito nesse tipo de educação, e é a que nós temos aqui na minha casa também. Sou casada, tenho 3 filhos e uma neta. E tenho cerca de 32 anos dentro da área da educação, como professora. Hoje atuo como coordenadora e diretora de uma unidade de escola, né? Caiu aqui. E enfim, mas pegando aquilo tudo que você falou no início e também dizendo a respeito da educação, que você acredita nessa educação cristã, eu tenho que dizer para você assim, para todos, que na verdade você falou uma coisa muito certa. Educação faz parte da função da família e ela, inclusive, é respaldada pela lei. Né? Então, nós temos tanto a LDB, que é a Lei de Bases, Lei de Diretrizes e Bases, que rege, né, toda a educação no nosso país. Está também no ECA, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ali vai dizer que a educação ela faz parte, ela é um direito e também um dever da família. Agora, o ensino, esse sim, esse a escola, né? Ou o ensino, o ganho do conhecimento, esse é função dos pedagogos, dos professores, dos psicopedagogos, quando quando assim há necessidade de intervenção. Então, porque são duas palavras que caminham juntas, eu até brinco muitas vezes, que eu falo assim que elas são irmãzinhas, estão sempre de mãos dadas, contudo, cada uma tem a sua função específica e distinta. Então, família educa, escola ensina. Né? A gente tem que acreditar assim e temos que fazer assim, porque a lei assim não só permite, mas também exige que seja assim. Então, é claro que eu não tenho que ditar a maneira como você vai educar seus filhos. Mas a gente pode, quando ele ganha a idade e vai ser introduzido na escola, porque a escola o que, que ela é? Além de passar o conhecimento, ela também é um lugar aonde ele vai aprender a viver em sociedade. É uma socialização. Então a criança, ela vai para a escola e ela vai trazer um histórico familiar.
ela vai trazer a educação de casa, a educação que você passou, que deve ser pautada por princípios, por valores, pela moral, por aquilo que você acredita, né? Pela sua crença. Né? Então, o pai e a mãe, ele tem essa função de passar para os filhos isso. E a escola, quando ela recebe, quando ela acolhe a criança, ela vai valorizar bem, se intrometer naquela educação que você está passando. Né? Então, é muito legal isso, e quando a gente entende isso, e quando a gente sabe que é para ser assim, a gente acredita nisso. Que a criança, ela vem e ela é um diamante bruto que nós vamos lapidando. Mas nós não podemos perder e nem riscar o brilho dela. Nós não podemos perder o brilho, nós não podemos riscar o brilho que ela traz e muito menos estragar a essência dela. Tá? Então, isso eu gosto muito de quando eu vou conversar com os meus professores, mesmo quando eu vou passar alguma formação de capacitação para eles, eu deixo muito claro isso. É muito importante a gente entender isso, que o professor, ele faz parte da formação da criança. Contudo, ele tem que saber, né, o limite até onde ele pode ir, nessa educação, nesse ensino. Acho que deu para... esse nosso bate-papo é muito legal, Felipe, porque eu acho que deve ser assim mesmo, um bate-papo descontraído, legal, mas assim, partilhando, né, aquilo que deve ser. O mundo seria tão melhor se todo mundo pudesse respeitar e também bater um papo assim, tranquilo. Perfeito. Então, só para a gente dar um início, né? Hoje, qualquer coisa que a gente for falar sobre educação e sobre ensino, a gente tem uma pedra no meio do caminho, essa pedra se chama pandemia. Ela mexeu com todos os formatos de ensino e educação, então a gente tem uma geração inteira que vai estar contaminada por essa questão da pandemia, por tudo que aconteceu, por essa mudança. Então, no primeiro momento, o grande impacto que causa na criança. Ela passa a viver isolada, né, num isolamento social, e isso traz para ela um afastamento, né? Um afastamento do convívio escolar, um afastamento de tudo que compõe uma escola, que é muito mais do que sentar numa cadeira e aprender alguma matéria, alguma coisa nova, né? Mas aquele relacionamento com os coleguinhas do lado, aquela questão, por exemplo, eu lembro quando eu coloquei o Israel na escola pela primeira vez, com 2 anos e meio, no meio de um ano nós colocamos ele. 2 questões importantíssimas para nós: desenvolvimento de fala, ou seja, socialização, e aprender que ele não é sozinho no mundo, ou seja, compartilhar. Aqui em casa, a gente entende que essa palavrinha de compartilhar, ela é muito ampla, ela é muito mais do que dar um pedacinho do lanche. Compartilhar é entender que o espaço dele fica limitado quando ele tem outras pessoas ao redor, quando tem outras crianças. Compartilhar é ele entender que ele consegue viver com menos, que ele consegue se divertir melhor emprestando e partilhando de um momento. Enfim, uma porção de coisa. Tá. Então, tudo isso é quebrado com a pandemia, com essa engenharia de fazer o isolamento. Anitta, me ajuda a entender, aqui no psico e no encaminhamento do ensino das crianças, o que acontece, o que aconteceu com elas quando a gente forçou elas a esse isolamento? Bom, então vamos lá. Realmente, pandemia, né? Acho que quando o Carlos, ou melhor, o poeta, escreveu que no caminho havia uma pedra, ele não estava imaginando que isso iria se tornar uma realidade tão grande, né, para nós. Então, realmente, a pandemia, ela veio e, assim, nós ainda não estamos mapeando ou pontuando
o que realmente, quais serão as consequências daqui para frente. Mas o que é importante a gente entender, com tudo isso, com a pandemia, o que aconteceu, você falou do distanciamento, né? Veja, a escola, ela perdeu, assim, ela deixou de exercer, ou ela perdeu um dos mecanismos dela, da estratégia, e também do objetivo, que é essa socialização, né? E, veja, todo ser humano, Felipe, ele precisa, nós, ser humanos, nós precisamos de nos sentirmos não somente acolhido, né? Mas num local nós precisamos ter segurança, nós precisamos sentir segurança. Né? Você veja bem, o bebezinho quando ele nasce, até é algo assim que eu gosto muito quando eu preciso recepcionar algum bebê e o bebezinho ele segura, né? Ele segura no dedo da gente, não é? Com toda a mão dele e ele põe toda aquela força. Então, ele sem saber o conceito, ali ele está se segurando em algo, não é assim? E depois, conforme ele vai crescendo, então aí a gente vai também vendo ali, conforme ele vai perdendo os reflexos, ele aí depois ele não segura mais com todos os dedos e tal, e até que a gente fala na pedagogia da pinça. Né? Então, isso também com lápis, porque quando você dá um giz de cera para uma criança, por isso que a gente inicia com giz de cera, com lápis grosso, porque é para ele poder segurar e trabalharmos toda a coordenação motora dos movimentos finos. Bom, o que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele necessita se sentir acolhido e seguro. O nosso cérebro precisa disso. O nosso cérebro ele precisa estar num local seguro. Por isso que as escolas, elas, principalmente a da educação básica, a creche, o maternal, a creche, o berçário, a creche engloba, né, o berçário, maternal, mini maternal, etapa 1, etapa 2, que alguns anos atrás a gente falava de maternal, jardim e pré, né? Então, enfim, essa fase da criança, essa faixa etária que Piaget definiu muito bem como a primeira infância, e depois ele trouxe para nós toda a fase cognitiva e sensorial. Então, nessa fase, é muito importante a segurança, a confiança aonde ele está, no meio em que ele está. E essa pandemia, ela abriu um buraco, né? Ela fez com que a criança, ela perdesse isso que você falou, de estar com o coleguinha, né? Da professora. Porque, veja, todo o aprendizado, e a gente fala muito isso, eu vou usar alguns termos aqui, né, do desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento cognitivo e também das funções executivas, ele se faz quando o bebê, a criança, o indivíduo, o ser humano, ele encontra o acolhimento, a segurança. Isso tudo precisa acontecer com intimidade, né? Quando a gente fala assim, então, o que faz, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a pandemia tirou isso, roubou isso. Então, uma criança, ela ficou isolada na sua casa, claro que ela ama a casa dela, ela gosta do ambiente da casa dela, dos pais, mas ali, a função ali é ser educada e não é ensinada, você está me entendendo? Então, perde um pouco o sentido, né? A função dela ir para a escola é justamente isso, é se socializar, entender que realmente aquilo que você falou, ela não está sozinha no mundo, então ela tem que começar a aprender que o direito dela, vamos dizer, termina quando começa o do outro, então existem outras pessoas no mundo, né? Nós não estamos sozinhos, então as nossas atitudes... Então, veja, ela não tem os conceitos disso, mas ela já tem essa noção disso. Ela só não sabe dizer que é isso, né? O conceito, mas a gente já vai trabalhando isso, criando isso. Com a pandemia, com o distanciamento,
Veja, isso foi roubado, foi tirado da criança. Então, a criança agora, ela precisa, os professores principalmente, eles vão ter que conquistar novamente isso. Né? Por quê? Porque o aprendizado e os valores acadêmicos, e aí sim o conhecimento, o ganho de conhecimento, ele se dá a partir do momento que os seus canais cognitivos estão abertos, né? As suas emoções estão, os seus sentimentos estão bem trabalhados, para você poder aprender. Porque veja, uma criança que sofreu uma perda, mesmo na pandemia, e ficou em casa, e com os pais, vivenciou tudo aquilo, porque por mais que você tente não passar para os seus filhos que morreu o tio, ou o vozinho, ou a vozinha, ou aquela pessoa mais assim chegada, por mais que os adultos tentem não passar isso para as crianças, ali não é o mundo delas é a escola, é na escola que elas vão poder extravasar, mostrar a emoção, aquilo que elas estão sentindo. E aí, veja bem, para que ela vai querer aprender a ler, a escrever, a juntar, a ver que o C com o A dá K, né? Para que ela vai... A, E, I, O, U, família silábica, o que é isso? 1 mais 1? Não sei, mas entendeu? Nós precisamos trabalhar o cognitivo, o desenvolvimento cognitivo emocional da criança, para que ela seja cada vez mais motivada a querer aprender. E isso a gente só consegue, eu brinco, né, no tete a tete. Agora a gente não está podendo, olha, veja bem, os professores não estão podendo mais abraçar, né, dar aquele abraço que muitas vezes o abraço, por exemplo, quando você deve ter passado isso com o seu filho, levar para a escola, ele chora ou não quer entrar, isso e aquilo. Nós pais já ficamos assim, aconteceu alguma coisa. Mas ele estava tão feliz, né, e tal. E veja, e aí, antes da pandemia, o professor podia vir, abraçar, pegar no colo, falar calma. E aí ia acalmando a criança. Por quê? Porque ela se sentia segura. Volto, tá vendo? A segurança. Porque aí ela ia... Esquece, eu sempre digo que os pais sofrem muito mais do que as crianças quando ficam na escola, né? Os pais ficam achando, não, a criança chega lá, ela está na casa dela, né? No mundo dela, entendeu? Então é isso, e a pandemia trouxe isso. Trouxe, infelizmente, esse buraco, e aí a gente vê, eu não sei se você já quer que entre nisso, mas uma série de decorrências aí, né, de incorrências, o distanciamento social, ele trouxe o que a gente já está classificando como um estresse psicológico muito grande, né, traumático. Eu vou dar entrada tá? nisso a partir do momento... Primeiro, antes de chegar nisso, eu quero falar sobre algo que você já passeou, que é a enxurrada de más notícias, né? Então, outra questão que a pandemia trouxe é que, principalmente confinados ali num espaço muito pequeno, muitas casas assistindo noticiário o dia todo, muita troca de informações sempre negativas, né? Nós estamos falando de um momento em que teve muita morte, teve muito desemprego, né? As famílias estão há muito tempo e agora muito mais falando sobre como tá difícil a vida, como tá cara a vida, como tá custando caro a vida, né? E comprar as coisas básicas. E as crianças estão expostas a tudo isso, elas estão chupando, enxugando, absorvendo todas essas más notícias. Que geração que a gente está criando, Anitta, com isso? Olha, é aquilo que eu falei antes, né? A gente ainda está mapeando isso, mas nós já estamos vendo assim, se antes da pandemia nós já estávamos lidando com alguns problemas com as crianças, de crianças que não sabiam lidar com frustrações e perdas, hoje a gente vai ter que realmente fazer um trabalho assim muito mais delicado, ter um olhar muito mais profundo, porque nós estamos já recebendo crianças
que durante esse período que ficou, como você falou, né, nós mesmos adultos, quando nós recebemos uma descarga, ou melhor, uma notícia negativa, uma notícia ruim, o que acontece conosco, né, com o nosso cérebro? Nós recebemos uma descarga elétrica, né? E é assim mesmo, muito grande, e que libera, assim, quantidade de cortisol, de adrenalina e de outras substâncias químicas no nosso cérebro, aonde a gente fica assim, não é? Tem pessoas que não conseguem nem ter reações e ficam estáticas. Imagina, e nós somos adultos, né? Nós já amadurecemos, já vivenciamos muitas coisas. Agora você pensa numa criança que ainda está em fase de desenvolvimento, tanto neurológica como fisiológica, né? Porque uma está ligada na outra. Então imagina toda essa descarga que a criança recebe. Tá? Então nós já estamos tendo crianças com muita obesidade, né? Por quê? Por conta desse estresse. Então nós temos assim crianças que têm o gatilho então para desenvolver obesidade, e por conta de ter ficado muito tempo em casa, com tudo desregrado. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente pontuar também aqui e falar é que assim, Felipe, nós adultos, e não é só para o adulto, e a criança também. O nosso cérebro, eu sempre digo isso para as pessoas quando me perguntam e tal, o nosso cérebro, ele é o nosso maior amigo, nosso maior protetor, mas também, inconscientemente, olha isso, o cérebro inconscientemente, o nosso maior inimigo. Por quê? Como ele recebe as notícias, então ele tem que nos proteger, ele libera várias substâncias, e se nós, ou melhor, se as crianças não estão preparadas, então são os gatilhos. E aí ela começa a desenvolver uma depressão infantil, as síndromes, né? Uma depressão, uma ansiedade, e a ansiedade ela tem algumas conexões assim, ela pode desencadear uma depressão, ela pode desencadear um pânico, uma síndrome de pânico, ela pode desencadear um apetite assoberbado, então é onde ela vai desenvolver a obesidade, e também uma falta de apetite também. Então, fora, né, os outros sintomas que tem, como taquicardia, falta, não consegue respirar. Então, olha, veja como nós estamos assim, tendo que lidar com muitas coisas, muitas informações, né? E a gente está, assim, as pessoas, eu vejo quando elas nos procuram, elas estão realmente desesperadas, assim, sem saber, e assim, eu sempre brinco, e como eu faço com as crianças também, calma, respira. Vamos aprender a respirar? Vamos respirar, porque quando a gente respira, o oxigênio faz uma coisa linda no nosso cérebro, né? Ele vai nivelando, ele vai acalmando, ele vai equilibrando todas as substâncias que nós temos, e nós vamos acalmando. E é isso que a gente tem que aprender a fazer e a fazer, tanto nós adultos e com as crianças também. Você sabe, é um ponto que eu ia chegar, porque você começou dizendo o que as notícias negativas, né, o que os fatos negativos causam nas crianças, e é química, uma questão de química, né? Sim. E eu ia perguntar justamente disso. Tem um antídoto hormonal, químico, psicológico também para isso? De novo, sem entrar na questão de dizer para as pessoas o que elas devem fazer, mas ensinar para as pessoas mecanismos que existem também para atenuar. Sim, existem. Esse da respiração, tá? É algo assim muito importante, muito bom, e não tem contraindicação nenhuma, tá? Por quê? Porque também existem alguns transtornos, algumas síndromes que aí, uma vez desencadeada, precisa realmente de um acompanhamento um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, um acompanhamento. Por quê? Porque provavelmente vai necessitar de algum medicamento, tá? Então,
Em princípio, o que eu digo sempre para as pessoas, vamos mudar, porque o nosso cérebro, como eu falei, ele é o nosso maior amigo e nosso maior inimigo. Então, uma dica, nosso cérebro necessita de rotinas. Ele não consegue, ele fica perdido quando ele sai da rotina daquilo que ele está, que ele está acostumado. Veja, quando a gente sai de férias, um detalhe, né? Eu sempre brinco que as férias deveriam ser 45 dias e não 30. Por quê? Porque os 15 primeiros dias você perde porque você sai da sua rotina, não é assim? Você fica perdido, você fala assim, ai meu Deus, está tudo uma bagunça, o que é para eu fazer? A não ser que você viaje, mas normalmente as pessoas não viajam. Então, o nosso cérebro, ele necessita de uma rotina. Então, quais mecanismos, como você perguntou, o que fazer? Então, essa primeira dica do respirar, do acalmar, é muito importante. Segundo, nós criarmos uma rotina. As crianças também precisam de rotina. E nós também. Nós precisamos também, Felipe, veja, nós temos os 5 sentidos, né? Aliás, nós temos mais alguns, mas nós temos 5 sentidos. E na escola a gente aprende os 5 sentidos, a gente trabalha muito com os 5 sentidos. Então, se o sentido da visão está te levando a um cansaço mental, a uma angústia, isso para criança. Então, o que você está vendo que não está sendo legal? Que está liberando esse monte de substâncias aí e que está te causando taquicardia, ansiedade, né? Está te dando medo, pânico. Tira isso. Né? Então, é aquela notícia ruim, é aquela, né, claro que você tem que ter informações, que você tem que saber o que está acontecendo no mundo, lógico, você não pode se isolar, né? Mesmo com o distanciamento, mas o isolamento do que está acontecendo, você tem que estar a par, mas filtrar. E nós pais, nós educadores, temos que saber como transmitir essas informações. Como passar essas informações, né? Se é o ouvir, é porque às vezes você olha também, o seu sentido maior, a sua percepção maior não está na visão, mas está no ouvir, né? Às vezes você pode até fechar os olhos, mas se você estiver ouvindo, você grava tudo. Ou não, ou é o contrário, como eu falei. Às vezes você não está conseguindo escutar, mas você está vendo, então você consegue fazer muitas vezes até uma leitura labial, você aprende. Então, você tem que começar a descobrir. E os pais, e volto a dizer, e os educadores também, tem que ver aquilo que está causando, né? Então, eu até brinco, mas eu digo isso mesmo. Eu falo assim, olha, aqui na minha casa, vou usar a minha casa, mas eu uso a escola também como um parâmetro. Você tem que saber como você transmite uma notícia. Né? Você é jornalista, você sabe disso, mas é verdade, porque você tem que ver qual que é o objetivo. É causar pânico? Então você dá de uma forma, né? Agora, se não a verdade ela tem que estar sempre sendo dita. Isso eu sempre falei, até eu brinco, que as pessoas às vezes falam assim para mim, eu prefiro, vai você, Anitta, fala lá. Eu falo assim, por quê? Não, porque você fala com um jeitinho. Aí eu falo assim, não, gente, eu falo a verdade. Não, mas é que você fala de um jeito que a gente entende, né? Então, a verdade, ela tem que ser sempre dita, mas há maneiras e maneiras de você falar, né? E hoje, com essa pandemia, com tudo isso que a gente está vivenciando, Felipe, é muito importante isso. A palavra, aquilo que sai da nossa boca, porque ela pode causar um dano irreversível muitas vezes, né? E é o que eu tenho visto acontecer com as crianças, com os pais. Os pais ficaram numa função que não é deles, né? De estar acompanhando as aulas, de estar sentado. Muitas vezes o pai, ou ele não viu também, ou se viu, a maneira de ensinar hoje, ela mudou muito, as metodologias, né? As estratégias que a gente usa, então mudou-se. E aí o pai às vezes fala assim, nossa, eu nem sei se eu aprendi isso, ou na minha época não era assim que ensinava, né? Então, ele está exercendo uma função que não é dele. Com isso, e a criança é esperta, então a criança já, opa, pai, né? E aí já vai naquele... Então você, veja, tá tudo muito complicado, né, para os pais. Então,
é onde eu digo para você mais uma vez, como o pai está exercendo uma função que não é a dele, que ele não se preparou para isso, não estudou para isso, então, muitas vezes na hora de ensinar ou mesmo de corrigir algo, e não tipo nem corrigir a gramática, não é isso, mas de corrigir o comportamento da criança, ele não consegue. Por quê? Porque ele também está precisando da ajuda. Né? Ele está precisando da ajuda. Então, ele não sabe como fazer isso. E aí, a gente está vivenciando aí dependência dos filhos com os pais. Os filhos, eles estão assim numa dependência excessiva dos pais. Os pais, por outro lado, com um sentimento de culpa, e eles não têm culpa de nada, mas com um sentimento de culpa não estão sabendo lidar. Então, eles estão tendo momentos com os filhos sem qualidade. Estão tendo mais quantidade de tempo com os filhos, mas eles não estão tendo qualidade. Muitas vezes pais perguntam para mim, mas tia Nita, eu quero, como que eu faço? Porque eu falo assim, calma. Você tem que manter a autoridade. Sim, sim, não, não. Isso pode, isso não pode. E manter. Então, uma dica até, fugindo um pouquinho, mas mantendo, pais, não deem castigo para os seus filhos que você não vai cumprir. Né? Isso eu nem preciso dizer de castigo físico, não é isso. Mas assim, sabe aquela coisa, você não vai mais fazer isso, vai ficar 2 semanas sem isso, ou 3 meses, não faça isso. Né? Porque você perde toda a autoridade com os seus filhos. Se não for cumprir aquilo que foi dito, é melhor não, porque causa... Eu acho que entra até naquela questão da rotina também, né? Porque sim, você tentou do implementar... acostumar. Do acostumar, entendeu? Sim. Então, meu pai não vai fazer mesmo se eu insistir mais um pouquinho, né? Meu pai é desse jeito mesmo, entendeu? Então, isso tudo é muito sério. Realmente, Felipe, educar é muito mais complicado do que passar ensino. Sabe, do que passar conhecimento, né? Sim. Então, é muito complicado. Eu também digo muito assim para os pais, né, para tranquilizar, eu falo assim, olha, calma, porque você sempre foi filho, mas é a primeira vez que você está sendo pai, né? Sim. E os filhos, eles não nascem com botãozinho. Então, assim, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso? Vai lá, aperta o botãozinho, desliga ele um pouquinho, Pausa. Deixa eu ver. Isso, né? O castigo às vezes serve assim, né? Vamos dizer, falar castigo, vamos pôr para pensar. Então, senta um pouquinho. Eu sempre fazia isso com os meus filhos. Olha, Felipe, eu nunca precisei bater nos meus filhos. Nunca precisei. Porque naquela época a lei da palmada nem existia, né? Mas assim, nunca precisei. E nunca apanhei. Eu nunca apanhei da minha mãe. Eu brincava com meus irmãos, eu falava, mas eu era inteligente, né? Eu sabia que aquilo lá não era para fazer, porque senão eu ia apanhar. Para que eu ia fazer? Né? Então, mais ou menos assim. Mas filhos são diferentes, nem todo mundo é igual. Né? Então, há aquele lance do desafio. Ô, Anitta, e aí, com esses 2 temas que nós falamos, né, o afastamento, o isolamento e a enxurrada de más notícias, entra com um assunto que, esse assunto ele já é tabu para adultos. Para criança, então, eu, por exemplo, para mim é uma novidade total, porque eu sempre enxerguei, deixa eu expor como eu enxergo, que de repente outras pessoas pensam igual. Eu sempre vi as crianças igual uma vara verde, que enverga, mas não quebra. A criança, ela tem aquele poder de... Eu sempre vi as crianças com aquele poder de se magoar, de brigar, de ter uma coisa horrível, um momento ruim, e daqui a pouquinho consertar tudo isso. Né? Daqui a pouquinho já tá brigar com um amigo, de às vezes até sair no soco, no empurrão e tal. Aí daqui a pouquinho já colam um no outro e já estão brincando juntos, né? Mas agora nós estamos lidando com uma questão muito real, que é a depressão e ansiedade infantil. Eu admito, é uma coisa que assim, para mim é completamente nova. Já é um tabu falar de adultos tocarem nesse assunto, criança então, mas é uma realidade que não está dando para negar, né? Os pais precisam de um apoio, de uma força para, em primeiro lugar, saber detectar isso, não é, Anitta? Sim,
E aí, aquilo que a gente precisa estar atento, como eu falei para você, nós precisamos ter um olhar diferenciado, os pais e os professores também, né? E é aí que os psicólogos, os psicopedagogos, que na verdade são os primeiros a detectar isso, a verificar o que está acontecendo. Normalmente, a gente verifica isso com um baixo rendimento escolar. Então, quando você verifica que ela está caindo demais de rendimento, ela não está conseguindo aprender, ela está com uma letra que você percebe assim, que por mais que você treine, que você tente, que você pegue até caderno de caligrafia, aquilo não melhora. Então, bom, ali, claro que você, essa é uma das nossas funções, é descartar algumas coisas, né? E uma coisa, viu, Felipe, não existe diagnóstico fechado, vamos dizer assim. A gente faz um primeiro diagnóstico e depois a gente vai trabalhando isso daí. Tá? Então, porque muitas vezes os pais, quando recebem um diagnóstico, eles ficam desesperados, né? Então, calma. Uma vez detectado determinada coisa, vamos traçar um planejamento, uma estratégia para a gente poder ajudar. Bom, mas voltando ao que você está perguntando. Vamos voltar na sua visão aí, que você via, né? Que você vê, que você entende que a criança brinca, mas 5 minutos depois já está de bem, já resolveu o problema, né? Não havia, assim, vamos dizer, a gente não tinha tantas notícias de depressão infantil, de pânico, desse estresse psicológico, como eu detalhei para você. Bom, mas também nós não tínhamos tantas informações, né? Tantas canais abertos, e aí eu vou dizer canais cognitivos abertos, nós não tínhamos as tecnologias tão ao nosso dispor, tão disponível como eu observo hoje que as crianças têm, tá? Então, assim, eu falo, gente, eu sei que se você der um aparelhinho de celular para um bebê, para uma criança de 6 meses, 9 meses, ele vai pegar aquilo ali, nossa, ai, que alívio, parou de chorar, nossa, e ali tem a luzinha, e ele aperta, e tem aplicativos e tal, e a criança começa a distrair. Mas eu volto a dizer, é um crime isso. Não deveria, sabe, as pessoas precisam entender isso, não tem maturidade e não tem maturação cerebral para lidar com isso. Bom, não sei se você sabe, mas até a tela, né, do computador, a tela do celular, ela vai causando, em nós adultos mais velhos, assim, nem tanto, mas na criança uma dependência química, uma dependência daquilo, né, de estar com aquela claridade, com aquela luz e ali. Então, a criança hoje, ela tem, como eu falei, essa nova tecnologia, essa janela aberta para ela. Coisa que você não tinha, coisa que eu não tinha e a maioria das crianças não tinham. E aí o que acontece, Felipe? Da mesma forma que ele pode ser utilizado para uma pesquisa, para ver um programa legal, um filminho, um desenho, ele também abre para uma série de coisas que as crianças não estão preparadas para absorver, filtrar e falar, opa, isso não, isso eu quero, isso pode, entende? Não tem. Então as crianças não têm. Então hoje nós vemos esses transtornos psíquicos, essas síndromes, então assim, porque muitos eu escuto falar assim, nossa, mas antigamente não era assim, não tinha nada disso. De repente até tinham, e tinham mesmo, porque se você for pegar as datas das descobertas de muitas das síndromes e dos transtornos, elas são, a maioria dela a partir de 1940, assim, ou até antes. Então, até tinham, mas nós não tínhamos essas informações tão rápidas, né, as mídias sociais e tudo mais. Então, a gente não recebia essa informação. E como nós não recebíamos, nós resolvíamos os nossos problemas. E muitas das vezes, nós não tínhamos, as crianças, elas
Elas tinham esse gatilho e aí detectava que realmente era um transtorno, e aí precisa, como eu falei para você, de um acompanhamento, de um profissional, o neuro, juntamente com o psiquiatra, né? E o psicólogo, para aí traçar o que fazer. Mas hoje, o que nós vemos são crianças que estão já tendo esses transtornos e essas síndromes sendo com gatilho aí, né, começando. Por quê? Por esse excesso de informação. Porque, veja, você recebe algo que você não sabe lidar com o seu sentimento, porque tem a emoção e o sentimento. Aí a emoção, a sua atitude, você não sabe lidar, aquilo, o seu sentimento e o seu cérebro, ele absorve aquilo, mas veja, como eu falei, ele é nosso amigo e nosso inimigo, ele vai tentar nos proteger. E aquilo ali fica ali, aquele sentimento que não resolveu, seja da perda, seja da frustração, né? Porque hoje as crianças, elas não sabem receber um não, porque elas já ficam muito frustradas. Por quê? O sentimento do pai em suprir a ausência muitas vezes, porque ele precisa trabalhar, né? Do pai, da mãe. Quando eu falo pai, eu estou englobando os dois, porque hoje a mulher que tinha essa função, ela precisa, muitas vezes ela é a provedora da casa, né? Então, para suprir essa ausência, e olha que tanto pai como mãe, tem alguns que, tem como você falou, né, tudo tem exceção, tem algumas exceções, tem pai e mãe que não nasceram para ser pai e mãe, mas a grande maioria não é assim. E a grande maioria quer sim dar o melhor para o filho. Mas aí não sabe que muitas vezes o não é o melhor para o filho. Você e aí não estão sabendo lidar. Essa questão do não pela... Tem é o do mimo, né? Do mimado. Você não diz não para mimar a criança, etc e tal, mas você tocou num ponto que é o da frustração. O não de derrota, é perda. Não estou acostumado a perder, eu só ganho, só ganho. E esse ano, para mim, uma das coisas que mais me anima é quando o Israel volta da escola, com algumas coisas de competição que rolou nas aulas de educação física, e ele fala com naturalidade, às vezes rindo, de como ele perde. Nossa, pai, eu não acertei uma cesta. Não, pai, o fulano ganhou de mim de 5-0. Eu fico feliz, porque eu vi aqui em casa, por exemplo, ele tinha uma dificuldade de perder, assim, quando a gente brincava, assim, eu falava assim, Israel, mas eu sou adulto, eu vou ganhar de você. Tentava dar só uma cutucadinha de pai e filho, coisa assim, mas eu ficava um pouco com medo de falar assim, gente, ele precisa saber que na vida ele vai perder muitas vezes. E aí me alegrou de ver, é uma coisa que eu estou tentando entender ainda, assim, sabe, mas como ele está começando até a tirar um sarrinho da derrota, sabe, claro, pelo amor de Deus, não quero que o meu filho frustre os desafios. Mas saber que para determinadas coisas ele vai ser bom e para determinadas coisas ele não vai ser. Aliás, ele vai entrar aqui daqui a pouquinho, ó. Vem aqui no meu colo. Mas pode falar, Anitta, pode continuar. Não, então, eu tenho acompanhado você, viu? Já está demonstrando dons, talentos.